Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, meus irmãos. Hoje nós começaremos o livro do Apocalipse, o Apocalipse de São João. Então nós percorremos todo o Novo Testamento. Nós começamos em dezembro e nós percorremos todo o Novo Testamento. Então hoje, hoje dia 30 de março, nós estamos começando o nosso último livro do Novo Testamento. Então, você que perseverou, você que permaneceu firme, que chegou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua perseverança, né? Vamos juntos, existe um caminho a ser percorrido, né? E a palavra de Deus, ela vem em auxílio das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas dificuldades. A palavra de Deus vem nos robustecer, vem nos fortalecer, vem nos colocar de pé, vem nutrir a nossa fé, nutrir a nossa alma, nutrir a nossa intimidade com o Senhor, né? Então, bendito seja Deus, porque nós chegamos aqui no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, né? Nós sabemos, nós não paramos por aí. A Bíblia precisa ser uma constante na nossa vida, né? Uma constante. Nós lemos primeiro aqui o Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento, mas entre Novo Testamento e Antigo Testamento nós vamos vivendo a nossa vida diariamente com a palavra de Deus, né? Eu te convido então, vamos rezar juntos para que nós possamos mergulhar. Esse livro do Apocalipse, ele é simplesmente fenomenal, né? Ele é fenomenal, eu não tenho palavras para descrever o livro do Apocalipse, né? Então, ele é realmente maravilhoso. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Apocalipse então começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Então a primeira palavra do livro do Apocalipse é revelação. Então o que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Ele, por sua vez, por seu intermédio, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Presta atenção ao versículo 3. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vamos ler o Apocalipse com essa visão, sob essa perspectiva. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Guarda isso no seu coração. Leia o Apocalipse com esse versículo 3 guardado no íntimo da sua alma. Feliz é você se observar as coisas nele aqui escritas, porque o tempo ele está próximo. Aleluia. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Traz uma cristologia profunda, né, o Apocalipse. Ele vai revelando a nós, em vários versículos de formas diferentes, ele vai revelando a nós quem é Jesus, né?
Ele vai revelando a nós o Cristo de uma forma maravilhosa, maravilhosa. Aquele que é, que era e que vem. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. A gente vai encontrar termos semelhantes a esses termos diferentes relativos a Jesus, relativos a Deus, relativos ao Espírito Santo. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, vai dando aqui atribuições, né, a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maravilha! Vamos lá. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, olha só a cristologia toda presente, né? Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos, amém. Né? Ele tem um tom litúrgico, né? O Apocalipse é um livro que tem um tom litúrgico o tempo inteiro, né? Ele é maravilhoso. Ei-lo que vem com as nuvens. Ei-lo que vem com as nuvens, fazendo referência aqui à segunda vinda de Jesus. Não tem como, meus irmãos, a gente negar isso. Muitos estudiosos, eles dizem que não, que o Apocalipse foi escrito para aquele tempo. Claro, o Apocalipse foi escrito para aquele tempo? Foi também. Mas nós não podemos negar que ele tem os olhos o tempo inteiro fixos na segunda vinda de Cristo. Não tem como negar isso. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. Então a igreja de todos os tempos, ela precisa ter essa esperança de que todos os olhos o verão, que ele virá. Mesmo aqueles que o traspassaram, o verão voltando em glória. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. É um livro muito firme, é um livro muito forte, né? Então, por que vem dizer que por sua causa, hão de se lamentar todas as raças da terra, né? Na segunda vinda de Jesus, aquele que tiver vivido dissolutamente, aquele que tiver vivido afastado de Deus, aquele que tiver negado Jesus, aquele que tiver abandonado a verdade, vai se lamentar. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra resposta, né? Aquilo que nós lemos lá nos evangelhos, onde haverá choro e ranger de dentes, é a mesma perspectiva. Eu sou o alfa e o ômega. Olha só o versículo 8. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador, o alfa e o ômega, tão presentes, né, o tempo inteiro na igreja. Nós vemos o alfa e o ômega, Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Aquele que é, que era e que vem, né? O dominador. Então esses títulos fortíssimos aqui são dados a Deus, são dados a Jesus. Maravilhoso. Eu, João, versículo 9, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós sabemos que João foi o último apóstolo a morrer. João, ele se tornou ancião, se tornou velho, idoso ali, na perseverança, na firmeza, na fé. Os outros apóstolos todos foram martirizados, morreram mártires. João não. Embora a tradição nos diga que tentaram matar João, julgaram São João, o evangelista, no óleo fervendo. E nada aconteceu a ele. Depois que tentaram matar João no óleo fervendo, que viram que ele não morria, levaram João então para a ilha de Patmos, né? Para a ilha de Patmos. E aqui da ilha de Patmos, então, ele vem escrever o que está escrito aqui, né? Eu, João, vosso irmão, companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus, ele estava preso na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, no dia do Senhor, Dominus, em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim uma voz forte como a trombeta. Gente, a gente lê o livro do Apocalipse, a gente quase é arrebatado em êxtase junto com João, né?
o que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Gente, vamos nos colocar na pele de João aqui. João é arrebatado em êxtase e começa a ouvir uma voz atrás dele, que manda que ele escreva então as 7 igrejas. Ele se volta para trás e vê 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Mais uma vez uma referência a Jesus. A Jesus como alguém semelhante ao Filho do Homem, tudo com letra maiúscula, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Né? Uma visão maravilhosa de Jesus aqui, que caminha no meio dos candelabros para dizer que ele está no meio das igrejas, que ele está no meio de nós, ele está no meio da igreja. Né? Seus pés se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas, uma figura inimaginável, né, gente? Sua voz era como o ruído de muitas águas, como nós chegamos a ver lá em Ezequiel, em Daniel, falando, né, sobre essa realidade da voz, do ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas, para dizer que ele tem nas mãos, ele tem a sorte dos povos nas mãos. Ele tem a sorte. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia. A gente ter essa visão no meio de uma pandemia, isso é muito importante para nós, no que nós estamos vivendo hoje. Ele tem a sorte dos povos nas mãos. Deus não perdeu o controle das situações. Vamos colocando a nossa vida nas mãos dele, vamos confiando a nossa vida a ele. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, né? Como a própria Sagrada Escritura vai dizer da palavra de Deus, né? Que é como essa espada afiada de 2 gumes. O seu rosto assemelhava-se ao sol quando brilha com toda a força. O seu rosto semelhante ao sol que brilha com toda a força. Jesus que é o sol da justiça. Meu Deus do céu, como é que João não morreu, gente? Nó, que coisa. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. O Senhor põe sobre você, sobre a sua vida, o Senhor põe sobre nós, sobre a igreja, o Senhor põe sobre a face da terra a sua mão direita. E Ele nos diz, Ele diz para mim, Ele diz para você, Ele diz para nós, Ele diz para a igreja, Ele diz para os filhos e filhas de Deus, não temas. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me vivo, eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer a região dos mortos. Ele tem a chave da morte nas mãos, porque ele venceu a morte. Eis que estive morto. Eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte da região dos mortos. Versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Não tem como negar. Como tantos, infelizmente até mesmo tantos teólogos, né? Tantos mestres que vão dizer que não, eram só as coisas daquele tempo. Olha o que está dizendo o versículo 19, escreve pois o que vistes, tanto as coisas atuais como as futuras. Dizia a respeito àquele tempo, dizia a respeito às coisas futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo de Éfeso, agora ele escrevendo então a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros, aquele que tem a sorte dos povos na mão, aquele que caminha no meio das igrejas. Conheço as tuas obras, teu trabalho,
tua paciência. Toma essa palavra de Deus para você. O Senhor dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Não pode suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Né? Então o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, que não suportas o mal. Pusestes à prova os apóstolos, os que se dizem apóstolos são mentirosos, mas o Senhor diz, arrefeceste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. E vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Charlene, diz o Senhor, tenho contra ti, Charlene, que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, Charlene, de onde caíste. Diga isso para você, meu irmão, minha irmã. Lembra-te, onde caíste. Arrepende-te, retorna às tuas primeiras obras. Arrepende-te, retorna aquelas obras que você abandonou, que eram obras espirituais, que eram obras de Deus. Retorna, volta. É o Senhor dizendo para mim, Charlene, tem tempo, você arrefeceu, você se esfriou, mas você pode voltar às obras que você abandonou. E o Senhor continua dizendo, retorna-te às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Então nós precisamos nos arrepender, porque senão o nosso candelabro vai ser retirado do seu lugar. Não é? Então o Senhor está nos dando tempo de conversão, tempo de arrependimento, porque o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece a nossa paciência, o Senhor sabe quem somos e Ele está nos dando tempo de arrependimento. É preciso voltar às primeiras obras, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso voltar a Deus, é necessário. Mas isto tens bem, mas isto tens de bem, detestas as obras dos nicolaítas como eu as detesto. Então ali havia naquele tempo os nicolaítas, né, que provavelmente ali eram cristãos que queriam se adequar às leis do império, à religião do império, né? Então eles começaram a viver um cristianismo light, um cristianismo não cristianismo, né? Se dizer cristão e não viver um cristianismo autêntico não é ser cristão. Se dizer cristão e viver um cristianismo que engloba coisas que não fazem parte do cristianismo não é ser cristão. Ser cristão e abrir mão daquilo que são as verdades de fé não é ser cristão, né? E aí ele dizia, pelo menos a igreja de Éfeso detestava as obras dos nicolaítas. E isso era algo de bom. Como o Senhor as detestava, e nós podemos trazer as realidades dos nicolaítas para nós hoje, né? O que seria ser nicolaíta? Um pé em Deus, um pé no mundo, né? Seria ser nicolaíta, querer ser cristão, mas viver uma vida de pecado? Seria ser nicolaíta, se dizer cristão e ao mesmo tempo assumir filosofias orientais, assumir doutrinas anticristãs, né? O que seria ser nicolaíta, né? Dentro da nossa realidade hoje, aqui fazendo um comparativo, obviamente. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus, a vida eterna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, eis o que diz o primeiro e o último. Olha só, fazendo ainda essa referência a Jesus que foi morto e retomou a vida o tempo inteiro, mesmo aqui as mensagens às 7 igrejas, né? Vem trazendo essa cristologia profunda. Eu conheço a tua angústia, a tua pobreza, porque quem fala às igrejas é Jesus, né? Então sempre diz, fazendo referência aqui a Jesus, Ele é que diz às igrejas, eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, o Senhor dizendo para mim e para você, como disse a igreja de Esmirna, eu conheço as tuas angústias, eu conheço a tua pobreza, ainda que sejas rico, porque não precisa ser uma pobreza material,
porque a pobreza material aqui ela é a última das pobrezas. Existem pobrezas muito maiores, né? Muito mais significativas do que a pobreza material até. E também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são, mas são apenas uma sinagoga de Satanás, porque ali no meio da igreja de Esmirna haviam muitos judeus, né, que haviam saído de Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido atacada, Jerusalém tinha sido sitiada, e os judeus então estavam ali, e eles também iam contra os cristãos, né, naquele momento. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pô-los à prova, pôr-vos à prova. Tereis tribulações de 10 dias, né? Um tempo aqui longo. Ser fiel até a morte, diz o Senhor, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Mesmo que nós sejamos mortos nesse mundo, a segunda morte, a morte eterna, nós não provaremos. Não sofreremos dano algum da segunda morte se nós permanecermos fiéis até a nossa morte terrena. Maravilha, gente. A mensagem agora a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás, porque o governador, ele morava ali, ele que ia fazer com que todos cumprissem ali as leis do império, a religião do império. Então por isso que vem dizer, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Mesmo o governador morando lá, cristãos que permaneciam fiéis. E a religião não podia ser professada, o cristianismo não podia ser professado. Nenhuma fé fora a fé do império ali e o que o império permitia. Mesmo naqueles dias em que minha testemunha... Então vamos voltar. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morta entre vós, onde Satanás habita, falando do governador. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada de minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Existe um nome novo guardado para você. Existe um nome novo guardado para você, existe um maná escondido guardado para você, existe uma promessa de Deus para você, e você não pode abrir mão da verdade, mesmo que que nós estejamos num mundo de mentiras, que nós estejamos cercados de doutrinas falsas, que nós estejamos cercados de pessoas que querem nos arrastar ao mal, nos arrastar ao pecado. Nós precisamos permanecer firmes em Deus, porque existe uma promessa para a sua vida, porque existe um nome novo, uma identidade nova, uma identidade do céu guardada para você. Porque você é um cidadão do céu, uma cidadã do céu, seguro que você tem nas mãos, firme no propósito. Vamos lá. E a palavra de Deus continua então dizendo, agora a mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eis o que diz o Filho de Deus. Vamos ver aqui as referências a Jesus, gente, vamos prestar atenção nisso. Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fidelidade. Escutemos, ouçamos o Senhor dizendo a nós: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fidelidade, tua generosidade, a tua paciência, a persistência e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Olha o que o Senhor diz à igreja de Tiatira, que talvez você possa tomar para você nesse dia. E bendito seja Deus se você pode tomar posse dessa palavra para a sua vida, se você realmente tem obras diante de Deus, né? E que o Senhor conhece,
se você tem amor, fidelidade, generosidade, paciência, persistência. E se as tuas obras excedem as primeiras, louvado seja Deus. Se as obras de hoje na sua vida excedem as primeiras obras, né? Então bendito seja Deus se você pode tomar posse dessa palavra. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhes dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. O Senhor está nos dando tempo e o tempo de arrependimento é agora, não vamos deixar para amanhã. Desta vez a lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito. Se não se arrependerem de suas obras, farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tens até que eu venha. Guardai o que tens até que eu venha. Guarda a sua fé até que Jesus venha, até que Jesus volte. Então ao vencedor, ao que praticar as minhas obras até o fim, eu lhes darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem falado a nós. O Espírito de Deus tem nos apontado o caminho. O Espírito de Deus tem feito uma obra nova no nosso coração. O Espírito de Deus tem feito uma obra nova que está aí aos nossos olhos, latente. O Espírito Santo tem suscitado obras. O Espírito Santo tem suscitado tanta coisa como testemunho diante de nós. O Senhor Jesus tem falado à igreja, o Senhor Jesus tem caminhado com a igreja, o Senhor Jesus tem fortalecido a igreja, o Senhor Jesus tem sido fiel à igreja. Deus tem se derramado em amor sobre nós. O que é que está faltando para que nós nos convertamos? É vergonha na cara? Então toma vergonha na cara. Tomemos vergonha na cara. Gente, vamos nos converter, vamos voltar ao Senhor hoje. Vamos voltar ao Senhor agora. Voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Coloquemos os nossos olhos na vida eterna. Coloquemos os nossos olhos na promessa do Senhor, porque Ele virá. E eu digo, Ele está voltando. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.